Quando eu iniciei o curso de letras, né, na UNEAD, fiquei super feliz de ter tido essa oportunidade de estar cursando o curso de letras, que era um sonho da minha vida. E aí eu sou apaixonada pela literatura, né, desde muito jovem. E então me veio a ideia, né, eu comecei também o curso de psicologia, quase na mesma época. E aí eu disse, por que não? Como que eu posso agregar esses dois cursos, né? E eu estava doida para fazer um projeto. Estava muito interessada em fazer um projeto para levar a literatura, né, de uma forma diferente para as pessoas e formar outros leitores. E aí me veio a ideia do Ler Terapia, né, que é o nome do meu projeto. E então, na pandemia, eu fui fazendo lives, né? Toda semana eu vinha já com o projeto de Ler Terapia no Instagram, nas redes sociais, onde eu divulgava as lives, para formar novos leitores e também para estar agregando, como é que eu posso dizer, estar passando o meu conhecimento para as outras pessoas. Então, eram as temáticas bem legais. E aí as pessoas passaram a participar e aí eu tive a ideia de fazer um clube de leitura, né, com os amigos, na pandemia. E aí nós nos juntávamos e fazíamos aquela leitura do livro, era Comunicação Não Violenta. Aí passamos a pandemia com esse clube de leitura, eu disse, eu quero um pouco. E aí eu passei a procurar pessoas que pensavam assim, dessa forma, de um clube de leitura, não somente a leitura interpretada a partir do autor, né, do escritor, mas uma leitura que fosse reflexiva e que as pessoas saíssem dali reverberando de uma forma diferente, né, onde acerca da vida de cada um que participasse. Então, fui para as redes sociais e procurei algumas pessoas, nada encontrava, só literatura mesmo, de uma forma mais tradicional. E então, participando pelo TEDx, né, eu vi uma reportagem da Cristiane Seixas, que era uma biblioterapeuta. Eu disse, o que é isso? Eu nunca vi esse nome, biblioterapia. Então, a partir do momento que eu fui conhecendo a biblioterapia, eu percebi que eu já fazia aquela ação sem saber, né? Eu já praticava a biblioterapia. E aí, eu conversei com a Cris Seixas, que é uma biblioterapeuta, uma especialista da faculdade em Chapecó, já ensina lá curso de pós-graduação, e ela estava dando um curso de formação para ser mediadores, né, para mediador. Então, conversei com ela no Instagram, e aí eu fui contando do meu projeto, sobre como eu pensava sobre a literatura, e ela me acolheu, né? Então, ela entendeu o que eu estava falando, foi muito legal, e consegui, né? As vagas já estavam acabando já, e ela conseguiu me inserir no curso, onde eu fiz o curso de formação em biblioterapia. Depois daí, eu já fui montando os projetos, né? Já que eu estava já com um clube de leitura, aí fui fazendo as lives e coloquei o projeto nas redes sociais, foram aparecendo outras biblioterapeutas, outras pessoas, fui conhecendo outras pessoas, tive a oportunidade de participar de algumas antologias e conheci também a Andrea Castro, logo quando eu terminei o curso, que é uma pessoa, assim, é uma fadinha da biblioterapia, que nós chamamos, né? Onde me acolheu na comunidade dela, de biblioterapeutas, e pude explicar para ela o meu projeto, porque ela também já participava de alguns grupos da Cristiane Seixas. E aí eu fui desenvolvendo, né, com outras pessoas, com outras pessoas da própria área, e o projeto foi sendo mais conhecido, né? Foi muito bom. Que bom. E afinal, o que é biblioterapia? Para quem não sabe, para quem está assim, chegando de paraquedas na entrevista e quer saber o que é uma biblioterapia. Terapia é uma leitura afetuosa, como nós chamamos, né? A principal ferramenta da biblioterapia são os livros. Então, nós utilizamos ali os livros como instrumento, né, para utilizar essa ferramenta biblioterapêutica, onde as pessoas estão ali em roda de leitura, né? Vou falar de uma forma mais prática para todos entenderem. Onde nós abrimos o livro e aquela leitura vai conversar com os participantes da roda, né? Quantas vezes a gente pega um livro e diz assim, esse livro parece que está conversando comigo, parece que tem uma conexão muito forte com o leitor. Já tem aqueles livros que a gente pega, lê e diz assim, eu não vou nem até o final desse livro, né? E aí você vai escolhendo outro e aquele livro vai conversando com você e você entra num momento de desconstrução somente por um livro, né?
falando um pouco da biblioterapia e sobre mim, eu sou uma pessoa assim, que eu contei nesse livro, né? Deixa eu pegar aqui. Mergulho na Biblioterapia, uma antologia que eu participei, onde eu conto sobre a biblioterapia na minha vida, né? Então, as pessoas falam, então você é uma pessoa onde a biblioterapia te desconstruiu e essa experiência você conta para todas as pessoas, eu conto nesse livro. Então, eu não era uma leitora, né? E para você participar de uma biblioterapia, não precisa você ser um leitor. Você precisa apenas você ir para a roda com o coração aberto, né? E você está ali com seus ouvidos atentos para poder ouvir o que está acontecendo ali e qual é a palavra que te toca. Então, a biblioterapia é isso. É a arte de como você vê e você percebe a escrita e como você se percebe diante daquilo que está acontecendo diante da leitura que é dada. Então, é uma história de amor. Eu vou contar um pouco da minha história com a biblioterapia, que eu estava num momento de depressão, né? E então eu participava das psicoterapias com o meu psicólogo, nem pensava ainda de fazer psicologia, de entrar no mundo da literatura. E então ele me oferecia livros, ele utilizava a biblioterapia clínica dentro do próprio consultório. E então, eu disse, por que ele está me oferecendo tantos livros? Eu não sou uma leitora e não gosto de ler. E então ele disse assim, eu acho que você tem que ler esse livro, Alessandra, que vai transformar a sua vida. Eu cheguei em casa e tinha um livro do Augusto Cury, Seja Líder de Si Mesmo, que a minha irmã tinha comprado em alguma revista, em algum lugar. E eu peguei esse livro e aquele livro conversou comigo. E a partir daquele momento, eu entrei num momento de transformação a partir da leitura. E toda vez que ele me indicava um livro, eu ia lá, né, e lia um pouco de um pouco de outro, bebia da fonte, né, como a gente fala. Bebia da fonte de todos os livros que me indicavam. E nesse processo, eu entrei realmente numa desconstrução dos meus pensamentos, né, onde as minhas emoções, meus sentimentos, todos ali eles se conectavam e eu entrei em conexão realmente com o livro. Então, o livro foi um apoio de cura para mim, nesse momento de depressão. E foi aí que eu fui, né, me informar melhor sobre se existia tudo isso mesmo, né? Se existia esse apoio de cura através da literatura. E a partir disso, a partir de você ter criado o seu projeto, quando você começou a fazer ele, como é que você escolhia as leituras que você ia passar para o público? No curso de biblioterapia, nós aprendemos algumas técnicas, né, para ser inseridas na roda. Se eu quero uma temática falar sobre o amor, eu vou pegar um livro da Bell Hooks, vamos dizer, né? Então, aquela temática ali, e eu percebo também o público, né, que vai estar presente ali, de que forma eu vou falar. Então, para que cada tema, se for sobre alegria, se for sobre autoestima, eu vou pegar um livro específico para cada tema. Se eu vou fazer um grupo de mulheres, eu já vou utilizar um livro específico. Então, para cada roda é um livro, onde nós utilizamos não somente livros, a literatura, mas utilizamos os poemas, as fábulas, as crônicas, as histórias reais de nossas vidas. No clube agora nós estamos lendo O Palhaço e o Psicanalista. Está sendo assim maravilhoso estar utilizando esse livro, porque ele fala sobre essa necessidade de escuta, né? E como a gente tem que como é importante escutar o outro e ser escutado. Então, está sendo assim maravilhoso. Já utilizei também no clube de leitura os livros da Clarissa, da Clarissa Pinkola, né? E são livros assim que trabalham muito com a desconstrução e foi um apoio de cura para essas mulheres que participavam dos encontros, onde nós falávamos sobre a potência da nossa história. Então, ali existiam relatos que muitas pessoas não conheciam a sua própria história, né? A sua árvore, né? Como é que eu posso dizer? A sua árvore, né? A sua geração. E ali as pessoas passaram a buscar, né? Dentro dos encontros também eu utilizo a escrita criativa, né? E elas escrevem de uma forma assim muito poética e muito sensível. Já teve também uma participante que não tinha assim, eu não sei como é que eu vou escrever. E aí ela escreveu um poema dentro da roda, né, do círculo, onde foi também, ela participou de uma antologia.
né? E ela ficou assim muito grata. Ela estava passando por um momento assim um momento difícil, e que ali ela entrou num processo, né? Os livros foram um apoio de cura para ela também. Então existem relatos muito fortes assim de mulheres que me ligam e que contando o resultado das leituras no clube de leitura. Então eu participo das antologias, que é esse Mergulho na Biblioterapia, onde eu conto a minha história como leitora. Eu participei também dessa antologia, que é o Jardim da Esperança, onde eu conto aqui de um sarau, tá? E tem uma poesia sobre o poeta. Esse daqui é Os Irmãos Grimm, onde eu participo com a Andréa Castro e a Cidinha Pardini, que é uma mestra na biblioterapia, e que nós contamos sobre a história do Maria e João, em uma outra versão, muito bom. E o meu último lançamento foi esse livro maravilhoso, A Práticas da Biblioterapia, onde aqui tem muita informação sobre a biblioterapia, né? É muito rico esse livro, porque nós contamos sobre nossa experiência, fisioterapeutas que trabalham com idosos nas escolas, né? E assim, tá muito, muito bom. Eu conto sobre a biblioterapia junto aos clubes de leitura para adultos e adolescentes. E tá assim, maravilhoso. Eu queria saber também como é que funciona essa mediação literária que vocês fazem, acho que no clube e também na biblioterapia. Os clubes de leitura, antes era apenas a gente fazia a leitura do livro, né? E ali tinha as partilhas com a visão do que o escritor quis passar naquela leitura, né? Antigamente os clubes de leitura eram dessa forma. Com a biblioterapia, como é uma leitura sensível que vai tocar o ser, né? A biblioterapia, ela vem numa nova prática de leitura, onde num clube de leitura ou num círculo literário, ou seja, num café, né? Café literário, é dado vários nomes, mas utilizando a técnica de biblioterapia, é onde nós fazemos a leitura da literatura, né? Ou seja, qual for a leitura que vai ser inserida no espaço, e nós vamos fazer as partilhas. Nós utilizamos músicas, nós utilizamos uma dança corporal, nós utilizamos um relaxamento poético, dinâmica, desenhos, vídeos, não somente a literatura, mas vem acompanhado com tudo isso. E tem um momento especial, que é o momento da escuta, onde as pessoas ali podem entrar numa catarse ou não. Você pode chorar de alegria ou de tristeza, a partir de como a leitura te tocou. É um lugar seguro, né? No início das reuniões, dos círculos, nós falamos que ali é um lugar seguro, é um lugar afetuoso, de empatia, onde a principal ferramenta, né, o instrumento, é o livro, que vai conversar com quem estiver presente. A biblioterapia é isso. Eu estou adorando o que você está falando. Eu não conhecia. Eu conhecia a partir, claro, do seu perfil, mas para mim é outro mundo, algo que é muito interessante, porque eu venho dessa literatura, eu fui uma criança que gosta de livros, que lê livros, e me tornei uma adulta que continua nesse mesmo ritmo. Então, para mim, o que você está falando, para mim, é genial. Eu queria saber como é que a sua prática profissional na biblioterapia, na mediação literária, como é que elas se aliam e se conectam com as suas formações, com seus cursos que você faz, com psicologia, com a literatura, ou com letras, né? Português. Então, quando nós somos biblioviventes, a gente se torna um leitor diferente. E quando nós vamos passar a nossa leitura e a nossa escrita, é de uma forma mais sensível. Eu não quero que o leitor ele entenda tanto as escritas, né, os livros que são passados, seja em sala de aula ou seja em um círculo, ele entenda acerca, a gente tem muito esse cuidado, acerca do escritor, né, seja o que for que ele escreveu ali no livro, mas que ele crie a sensibilidade
de entender, a partir daquela leitura, a sua própria vida. Então, quando eu levo a biblioterapia para um atendimento, né? Quando eu levo a biblioterapia para os alunos, levo de uma forma mais fluida e afetuosa, onde a literatura abraça ali naquele momento. Existem muitas bibliotecárias, professores, que trabalham a biblioterapia nas escolas, nas bibliotecas. Ali, se tiver um aluno que precisa de ajuda naquele momento, a biblioterapeuta, né, a professora, a bibliotecária, ela está ali dentro daquele espaço de livros, que é a biblioteca, para escuta, não somente para dar livros, mas ela está ali para te apoiar dentro de um livro. Ela vai ler alguma coisa para o aluno, que toque o seu coração de uma forma, que ele entre, onde o livro seja um apoio para ele naquele momento que ele esteja precisando. Isso é biblioterapia. E dentro da sala de aula, você tem alguma... Como é que você faz? Como é que você... Eu sei que você já deve estar dando aula, você já deve ter essa prática. Como é que funciona a biblioterapia para a sua docência? Como é que você faz esse link? Bom, esse link, ele vem direcionado na sensibilidade, né? Acho que é trabalhar a sensibilidade do aluno. Em tudo que ele lê, em tudo que ele vive. Não é somente a leitura em si, vamos dizer, a gente levar um clássico para uma sala de aula e apenas ler por ler, né? Fazer leitura somente por fazer e às vezes não querendo fazer aquela leitura. Mas levar a leitura de uma forma mais agradável, onde eles vão refletir a leitura e a sua vivência. Acho que isso é muito importante para ser levado dentro da sala de aula. Seja onde o espaço, né, que for, mas levar para os jovens, para as crianças, uma leitura mais empática. E eu queria saber também como é que surgiu o Clube Girassol. Eu vi que você falou bastante do Ler Terapia, mas eu queria saber como é que surgiu o Clube de Leitura. O Girassol, ele surgiu, né? É a flor que eu mais gosto. Então, ele surgiu nas férias de 2022. Acho que não me engano. Não, erro. 2023. Nas férias de 2023 foi iniciado o Girassol, onde já participava da comunidade de biblioterapia, da Andrea Castro. E aí, eu disse assim, por que não montar um clube? Aí foi primeiro, o Jardineiro que Tinha Fé, da Clarissa Pinkola. Nós lemos todos os primeiros livros. E foi chegando muita gente, né? Nas férias para poder fazer a leitura, nem esperava tantas pessoas participarem. E foi, assim, um momento muito maravilhoso, né? E aí foi crescendo, todo mundo me conhecendo pelo Girassol. E o clube está até hoje, né? Nós estamos aí juntas, né? Como um estopim dourado, como fala Clarissa. Fortes e resilientes no grupo. É um grupo para mulheres, o Girassol. E maravilhoso, tá? Muito bom. Como seus projetos têm impactado ultimamente na sua vida acadêmica? Está sendo assim, maravilhoso. A cada momento que eu falo da biblioterapia em sala de aula, ou seja, para quem for, as pessoas se encantam. Quando eu falo do meu projeto de literatura, do clube de leitura Girassol, as pessoas ficam impactadas, assim, de uma forma que eu nunca ouvi falar disso, mas a forma que você fala é encantador. Quando você me perguntou sobre o que é a biblioterapia, é muito difícil nós explicarmos a biblioterapia sem que o outro tenha experienciado o momento da roda, né? A biblioterapia, a gente tem uma explicação para a biblioterapia mais na prática, que poderia vir aqui com muitas palavras sobre a biblioterapia e talvez ficasse por aquilo, mas quando eu falo que a biblioterapia a gente coloca música, né? A gente faz muitas coisas, assim, são muitas partilhas que acontecem, é muito mais interessante. E na minha vida acadêmica, tanto no curso de letras, tanto no curso de psicologia, vem montando, as pessoas vêm como eu posso lhe dizer, vêm conhecendo a biblioterapia
e já me dando outras ideias, né, de projetos e querendo fazer parcerias junto com o projeto, né? Então, a biblioterapia, junto com o curso de letras e a psicologia, vem me abrindo muitas portas. Isso é incrível. Eu queria saber, eu já sou ansiosa, então eu queria saber daqui para frente quais projetos, ou melhor, quais projetos não. O que você está pensando em fazer? Você vai formar em breve, então você já tem essa experiência, você já tem esses projetos. O que é que você pensa daqui para frente em fazer relacionado à biblioterapia? Eu estou pensando em tanta coisa. Eu penso, pelas redes sociais, de estar desenvolvendo mais, né, o clube de leitura, onde os participantes do meu clube, eles são online. Então, é uma composição assim, de mulheres de todo o Brasil, nesse clube de leitura Girassol. Como atualmente eu estou aqui, né, eu pensei em abrir uma sala para poder estar fazendo as rodas no presenciais, as oficinas e os atendimentos, tudo envolvendo a literatura, né, que é a minha paixão. Eu acho ótimo, e acho ótimo que você consiga fazer isso também na modalidade EAD, porque acaba que tem gente que quer participar. Eu já fiquei interessada, adorei. E uma última coisa, né? Você indica algum livro? Você falou primeiro que você tem diversas turmas diferentes, então você vai adequando de acordo com aquele grupo, mas você tem alguma indicação que você acha que todo mundo deveria ler? É um livro assim que você diz, esse livro cairia assim como uma luva, qualquer pessoa. Eu acho que um livro que eu amei ler, que eu já fiz a releitura, é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. E esse livro ele conversa muito, principalmente com as mulheres, onde nós, dentro da nossa força, não vou dizer força, né, mas dentro da nossa vulnerabilidade, nós encontramos uma essência, né, uma luz dentro de nós que faz a gente seguir adiante. É isso. Então, esse livro ele conversa bastante com ele. A Coragem de Ser Imperfeito. Eu adorei. Muito obrigada, Alessandra. Foi um prazer. Eu adorei te ouvir, porque te ouvindo eu entendi um pouco mais sobre biblioterapia e fiquei realmente com vontade de participar, porque parece ser algo que eu gostaria muito. Eu acho que é algo que funciona para leitores, mas que vai funcionar muito bem para pessoas que não são leitoras e que estão em busca, né, de uma outra experiência. Você quer deixar algum recado final? Eu quero. Esse livro aqui, onde eu falo assim, no livro Mergulho na Biblioterapia, na página 31, eu escrevo: cada texto poético que leio, como fábula, conto, histórias, poesia, cada livro que me aproximo e pego com as minhas mãos ou aprecio com os olhos, se conectam com a minha voz, com o meu corpo e pensamento. A energia que emana é transformada em lindas pétalas de flores que exalam um cheiro que encanta, a beleza de existir e tornar a vida do outro mais bonita. Então, a minha mensagem para nós é que nós possamos pegar nas mãos uma literatura, um poema, e que possamos sentir de verdade. Que a gente não faça a leitura só por fazer, mas que os livros, os poemas, as fábulas, os contos, possam tocar os nossos corações. Porque ler é uma arte, é um momento de desconstrução, onde faz muito bem e é um apoio de cura para todas as nossas emoções. Então, estou muito agradecida de estar aqui com vocês, e a Ilana, a toda a UNEAD, e gratidão. Muito obrigada, Alessandra. A gente fica feliz de ter discentes que, para além da sala de aula, levam seus projetos de extensão para outros lugares e tocam outras pessoas, realmente, porque você, com seu trabalho, toca e consegue chegar em milhares de pessoas. Muito obrigada.